Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha esposa, 55, 50, admitiu ter abusado de nossa filha afastada, 29, depois de negar por mais de 20 anos e não tenho ideia do que fazer. Eu, admito, não fui o melhor pai. Afoguei-me no trabalho durante a infância dos meus filhos e nem sempre estive presente, embora tentasse estar o máximo que pudesse. Minha esposa e eu estamos casados há mais de 30 anos e temos 2 filhos, um filho de 30 anos e uma filha de 29 anos. Nós éramos namorados no ensino médio e temos um casamento incrível. Ela é o amor da minha vida. Ela tem sido uma dona de casa de esposa durante a maior parte do nosso casamento. Nosso filho mora em casa conosco, enquanto nossa filha, por outro lado, está distante de nós e mora fora de nossa casa desde que se tornou adulta. Minha filha e minha esposa sempre brigaram como animais. Era extremamente difícil estar entre elas e tentar consertar as coisas. Elas simplesmente não podem se dar bem. Minha filha acusou minha esposa de abuso físico, emocional e verbal desde que podemos nos lembrar. Nós até frequentamos terapia familiar quando minha filha estava no ensino médio, mas a terapeuta determinou que minha filha podia estar inventando coisas para chamar a atenção. Isso também foi sempre promovido pelo fato de nosso filho não ter absolutamente nenhum problema com a mãe, é apenas nossa filha. Minha esposa é uma mulher rigorosa, e eu tive que conversar com ela sobre como lidar com isso algumas vezes porque ela poderia ser muito dura com as crianças. Mas eu nunca vi ou ouvi ela abusar da minha filha, apenas as típicas brigas entre pais e filhos, tarefas, notas ruins, fumar maconha, coisas idiotas que toda criança faz. Minha filha alegou que minha esposa era fisicamente abusiva, batendo nela, jogando coisas e era extremamente abusiva verbalmente, chamando-a de gorda, feia, estúpida, sem valor. Todas as coisas que minha esposa negou e definitivamente coisas que acredito que minha esposa nunca diria ou faria. Defendi minha esposa sem parar, mas também tentei ao máximo acalmar as coisas com minha filha. Ela saiu de casa assim que pôde, citando sua mãe como motivo e eu como um facilitador, e praticamente nunca olhou para trás. Ela nunca voltou para casa por mais de um dia de visita. Ela nos cortou oficialmente há mais de um ano, depois de uma briga com a mãe por telefone que eu não testemunhei, e não tivemos notícias dela desde então. Minha esposa me disse que era por causa de um desentendimento sobre um arranjo de babá para a filha de minha filha, nossa única neta. As tentativas de reconciliação não foram respondidas. Ela até se recusou a se encontrar quando membros da família faleceram e não compareceu aos funerais. Ela também se casou desde então, o que significa que perdi o casamento da minha única filha, sem falar que também perdi meu relacionamento com minha única neta. Foi um grande golpe. Comecei a terapia logo depois que minha filha cortou o contato conosco porque eu precisava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Minha terapeuta tem sido ótima e me ajudou a aceitar essa situação e a lamentar a perda de meu relacionamento com minha filha. Ela me ajudou a aceitar que posso não ter feito o meu melhor com minha filha, mas que não posso mudar o que aconteceu, e tudo o que posso fazer é esperar que minha filha se abra comigo novamente. Decidi começar trazendo minha esposa comigo. Minha esposa foi extremamente contra a terapia no início, mas decidiu fazer por insistência minha, primeiro juntos e depois sozinha. Desde então, tenho ido muito menos, mas faço check-in de vez em quando. Minha esposa recentemente me pediu para ir a uma sessão para apoiá-la, onde ela e nossa terapeuta jogaram uma bomba em mim. Durante suas sessões de terapia solo, elas discutiram e trabalharam em minha esposa aceitando que ela abusou de minha filha, depois que minha esposa aparentemente desabou e confidenciou que tudo que minha filha disse era verdade, e como superar isso e também potencialmente consertar nosso relacionamento com minha filha. Um dos primeiros passos disso foi minha esposa admitir para mim que tudo que minha filha dizia sobre ela e suas brigas era verdade. Minha esposa também admitiu que a briga que acabou com nosso relacionamento com nossa filha foi porque minha esposa estava chamando nossa neta de gorda e burra nas já raríssimas visitas que minha filha permitia. E então minha neta contou para minha filha, e ela ligou para minha esposa e informou a ela que nosso relacionamento havia acabado. Estou horrorizado e não tenho ideia de como proceder. Acabei saindo da sessão porque me deixou fisicamente doente. Por 20 anos defendi minha esposa e acreditei nela quando ela chamou minha filha de mentirosa, gritando e berrando com minha filha por mentir quando minha filha implorava para que eu acreditasse nela. Isso é 100% minha culpa e eu a afastei, e agora nem sei seu número de telefone, seu endereço, como alcançá-la. Não ouço a voz da minha filha há mais de um ano e a última vez que ela falou comigo ela me disse que nunca mais queria me ver, porque eu permiti essa mulher que a atormentou por toda a vida e, mesmo assim, defendi minha esposa.
Eu me odeio mais do que qualquer coisa no mundo agora. Minha única filha. Acho que meu casamento acabou. Estou morando com meu irmão atualmente e minha esposa tem me ligado sem parar. Suas mensagens de voz variam de implorar para falar a gritar sobre como não a estou apoiando. Minha terapeuta também ligou e deixou uma mensagem sugerindo que tentássemos fazer outra sessão para seguir em frente, mas também me encorajou a não ter pressa. Eu sei que também sou culpado. Eu deveria ter escutado e acreditado em minha filha. Mas não mudei e não posso mudar isso e só quero saber para onde ir a partir daqui. Por favor, preciso de um conselho. Eu me sinto fisicamente doente. Isso é muito para suportar. Qualquer coisa ajuda. Atualização. Desculpas. Apaguei meu último post porque ganhou muito mais força do que eu esperava e estava preocupado que meu filho encontrasse e causasse alguns problemas antes que qualquer decisão final fosse tomada. Eu não me importo mais com isso, porque decidi me divorciar de minha esposa. Eu li todos os seus comentários e os levei a sério, mesmo os mais duros. Eu apreciei cada um. Eu queria esclarecer algumas coisas. Eu só não tinha certeza sobre o divórcio de minha esposa porque simplesmente não sabia por onde começar. Eu estava me recuperando da sessão de terapia e estava muito confuso e, honestamente, com um pouco de medo. Tive que encarar que na verdade não conheço a mulher com quem fui casado por 30 anos e não sei do que ela é capaz. Tenho meus defeitos, sim, 100%, mas amava e confiava em minha esposa. Eu sabia que precisava sair, mas simplesmente não sabia como. Tantas outras coisas também passavam pela minha cabeça: dinheiro, bens, explicar isso para nossas famílias. Após mais de 30 anos de casamento, era muito para resolver sozinho e eu precisava de alguma orientação para ter certeza de que estava fazendo tudo certo. Decidi que não importa o que seja preciso e não pretendo mentir para salvar as imagens de nossas famílias. Eu perguntei ao meu filho sobre as alegações de abuso, eu perguntava a ele o que ele viu ou ouviu e ele sempre apoiava sua mãe. Meu filho não tem relacionamento com a irmã. Como mencionei em um comentário anterior, eles nunca se deram bem. O fato de que isso acontecia porque ele era o filho de ouro foi algo que só recentemente tomei conhecimento e algo que venho abordando na terapia. Ele ficava ao lado de sua mãe e a apoiava durante as lutas. Quando minha filha e minha esposa brigavam, ele podia vir até mim e me dizer que sua irmã estava mentindo, que ele estava lá e viu o que aconteceu e que sua mãe não bateu ou repreendeu sua irmã. Ele dizia que sua irmã estava tendo um ataque ou sendo uma por minha esposa fazer um pedido normal: não chegue tarde, faça sua lição de casa primeiro, etc. Vergonhosamente, eu acreditei nos dois por causa de um tipo de coisa de regras da maioria. Eu tinha duas pessoas que amava e confiava, ambas me contando a mesma história. Não tenho orgulho disso, mas foi assim que eu vi. Já adulta, minha filha se recusou a falar com meu filho e não vinha a casa se ele estivesse em casa. Meu filho não se importa e não tentou consertar seu relacionamento com ela. A explosão disso está atingindo níveis gigantescos. Minha esposa procurou meu filho primeiro porque eu não estava em casa e ele está recusando minhas ligações. Deixei uma mensagem de voz para ele pedindo para manter a mente aberta e que estou aqui para conversar quando ele estiver pronto. Minha esposa, por outro lado, não para de ligar e suas mensagens de voz e mensagens de texto variam de perder a cabeça e implorar para falar. Vou me encontrar com uma nova terapeuta e continuar a terapia. Quando meu divórcio for finalizado, e se minha terapeuta achar que é uma boa ideia e que estou pronto, tentarei encontrar uma maneira de entrar em contato com minha filha. Não desejo persegui-la ou contratar um investigador particular, o que foi sugerido aqui. Isso parece muito invasivo para mim e sinto que só iria assustar minha filha e afastá-la ainda mais. Não sei de que outra forma posso fazer isso, mas vou descobrir isso, já que provavelmente não será por muito tempo. Obrigado por todos os seus conselhos. Fico feliz em responder a quaisquer perguntas ou fornecer mais informações agora que minha mente está mais clara. Se eu fosse sua filha, gostaria de saber que você finalmente aprendeu e aceitou a verdade, e foi perturbador o suficiente para você se divorciar de minha mãe abusiva. Isso não significa necessariamente que eu gostaria de um relacionamento ou seria capaz de perdoá-lo, embora eu possa, mas significaria muito pelo menos saber sobre isso, e ouvir que você realmente sente muito. Meu namorado, 26, descobriu que sou, 26, rica e começou a usar isso contra mim. Meu namorado e eu nos conhecemos por meio de um aplicativo de namoro há 8 meses e tivemos um relacionamento bom e estável. Venho de uma família abastada, mas meus pais nunca me mimaram. Eles me ensinaram a não exagerar e a ter em mente meu privilégio ao interagir com as pessoas.
Atualmente estou morando em um apartamento apenas com meu salário. Não contei ao meu namorado sobre minha riqueza, não estava escondendo isso ativamente, simplesmente não surgiu. Meu aniversário foi há algumas semanas e meus pais deram uma festa em nossa casa. Nossa casa é uma vila de tamanho médio. Meu namorado ficou carrancudo quando eu disse a ele que aquela era a casa em que cresci. Quando perguntei a ele sobre isso, ele me disse que não era nada e começou a sorrir novamente. Seu humor piorou à medida que mais e mais amigos ricos de meus pais começaram a chegar. Quando perguntei a ele sobre isso no dia seguinte, ele apenas me disse que estava se sentindo um pouco enjoado. Depois que voltamos, ele me perguntou por que eu escondia o fato de ser rica. Eu disse a ele que não estava escondendo. Mas ele começou a trazer isso à tona em todas as conversas depois disso, como dizer a ele que eu não sabia cozinhar direito porque era mimada. Ele tocou no assunto com seus amigos, dizendo-lhes que eu era uma princesa mimada que tinha tudo nas mãos. Começou como piadas, mas ficou mais hostil com o passar dos dias. Quando mencionei isso, ele me disse que eu não conhecia os problemas das pessoas normais porque era rica. Fiz algo de errado? O que devo fazer? 3 palavras, apenas 8 meses. Ele tem 26 anos e está agindo como um adolescente idiota. Não perca seu tempo com esse cara. Atenção, se você decidir terminar com ele, ele pode contar às pessoas que você fez isso porque ele era muito pobre para você. Se você recebeu alguma dessas piadas rudes por texto, eu a salvaria. Atualização. Depois que fiz a postagem no Reddit, tentei conversar com ele, mas ele continuou me bloqueando. Ele fez mais comentários sarcásticos e eu decidi terminar. Quando eu disse a ele que o estava deixando, parecia que ele estava esperando por isso. Ele me chamou de rica e começou a reclamar sobre como eu o estava deixando porque ele era pobre. Alguns comentaristas me disseram para esperar isso, mas ainda assim foi um choque. Ele e eu temos salários muito bons e não sei por que ele disse isso. Ele era uma boa pessoa na maior parte do tempo em que o conheci. Algumas pessoas me perguntaram por que não o avisei sobre minha riqueza. Todos os meus relacionamentos antes dele eram com pessoas da minha classe social, então a expectativa de riqueza estava implícita. Ter riqueza não era grande coisa em nenhum dos meus relacionamentos anteriores, então presumi que seria o mesmo neste também. Vou avisar meus parceiros antes de levá-los para casa em meus relacionamentos futuros. Isso é uma tangente, mas eu queria falar sobre eu não sou rica, meus pais são o que muitos comentários sugeriram. Muitos dos meus amigos de famílias ricas usam essa frase como defesa, mas ela é enganosa. Se eu quisesse, poderia mergulhar nas finanças dos meus pais. Eu escolho não fazer, mas ainda é minha riqueza também. Pode ser tecnicamente o dinheiro dos meus pais, mas ainda me deixa rica. E ter pais ricos traz muitos privilégios, mesmo que eu não use ativamente o dinheiro deles. Nunca tive que trabalhar quando estava estudando, tive acesso à melhor escola, não tenho empréstimos estudantis e as conexões dos meus pais abrem muitas portas. Ter uma rede de segurança me permitiu descobrir no que eu era boa e correr riscos. Portanto, a menos que estejam afastados de suas famílias, os filhos de famílias ricas também são ricos. Agradeço a todas as pessoas que comentaram minha postagem original e me deram conselhos. Eu senti que estava fazendo algo errado, mas você me fez ver que o problema era a insegurança e o ciúme dele. Eu sou o babaca por estar atrasado quando eu era alguém que se atrasava cronicamente. Oi pessoal! Eu gostaria de algum julgamento sobre isso porque tenho recebido sérias críticas de meus amigos, mas pessoalmente não vejo problema. Na semana passada fui convidado para um brunch com alguns dos meus amigos mais próximos. Nós nos encontramos regularmente, então isso não foi nada de especial ou incomum. Agora, vou ser sincero, costumava ser alguém que sempre chegava atrasado para tudo. Como 20 a 30 minutos. Eu simplesmente não conseguia administrar minha vida o suficiente para chegar na hora. No entanto, tenho levado isso a sério para mudar. Planejadores de vida, lembretes, em geral, mais consciência do tempo e outras coisas me ajudaram muito. Nos últimos 2 anos, nunca me atrasei para nada se não houvesse um motivo genuíno, trem atrasando ou coisas assim. Agora, todas as minhas precauções falharam na semana passada e me atrasei. Não muito, talvez 10 minutos atrasado. Eu aviso aos outros por mensagem de texto que vou me atrasar e que eles já podem começar a pedir bebidas e não precisam esperar por mim. Achei que tudo estava resolvido em relação à minha demora, e cheguei ao local talvez 15 minutos atrasado no total. Eu já estava pronto para me desculpar e me sentar à mesa, mas assim que me sentei,
Todos se levantaram e me deixaram lá. Disseram-me que se não valiam o meu tempo eu também não valia o deles e saíram juntos do restaurante. Mais tarde, vi no Insta que eles saíram para comer juntos em outro lugar. Agora eu teria entendido isso se fosse na minha era tardia, mas pensei que estava claro que mudei e não estava atrasado só porque podia. Meus amigos às vezes também se atrasam, então não vejo o motivo de eles serem sempre pontuais. Atualização. Devido a tantas recomendações, agora tenho uma consulta para um diagnóstico de TDAH, o que me deixa muito feliz. Também usei muitos comentários como dicas sobre como me antecipar ainda mais à minha agenda, caso eu volte a me atrasar. Agradecemos muito por isso. No entanto, para encurtar a história, aqui está como a situação acabou no final. O brunch com meus amigos geralmente começa às 11 horas. Cheguei às 11h15, então 15 minutos atrasado. No entanto, um dos meus amigos tinha um compromisso às 13 horas, o que fez com que o brunch fosse adiantado 1 hora, agora a partir das 10 horas. Agora, aqui fica um pouco confuso. Normalmente essas coisas são simplesmente postadas no chat em grupo com antecedência, todo mundo lê e está tudo bem. Já o brunch das 10 horas foi planejado no brunch da semana anterior ao qual não compareci devido a um compromisso. Agora eu estava me encontrando com um deles um dia depois e eles deveriam me contar sobre isso. No entanto, eles simplesmente se esqueceram disso. Sem problemas, acontece com todo mundo sim. Então, eu estava chegando ao brunch das 10 horas às 11h15 e chamei isso de um pouco atrasado, o que os deixou com raiva, pois parecia realmente ignorante. Isso explica a enorme reação. Agora todos nós conversamos depois de alguns dias e levou cerca de 5 minutos de discussão confusa até que eles perceberam que não me contaram. Eles começaram a se desculpar profusamente imediatamente. Resumindo, estamos todos bem agora. Foi um mal-entendido e isso acontece. O próximo brunch é totalmente por conta deles. Obrigado pelo julgamento de todos. Espero que esta atualização ajude a entender a situação e não seja muito confusa. Foi muito confuso de escrever. Minha prima me disse que estava fazendo sexo com meu namorado, que morreu ano passado. Há quase um ano, perdi o homem que considerava o amor da minha vida. Estávamos juntos desde os 19 anos. Ele morreu em um acidente e isso foi tão inesperado. Foi trágico e entrei em depressão. Ele era o homem que eu queria chamar de marido e ter uma família. Havia tantas coisas que queríamos experimentar juntos. Eu simplesmente não conseguia lidar com isso e a dor era muito forte. Felizmente, eu tinha algumas pessoas que estavam lá para mim. Também fiz terapia e isso me ajudou muito. Ainda dói muito, mas estou fazendo o possível para melhorar. Acontece que eu tenho uma prima que vejo de vez em quando, mas não me dou muito bem. Ela só entra em contato comigo quando precisa de mim para ajudá-la. Ela costumava ter, e ainda tem muitos problemas. Então, eu costumava me sentir um pouco mal por ela e tentava ajudá-la um pouco. 2 dias atrás, ela me ligou, porque queria saber se eu poderia cuidar de seus filhos. Ela é mãe solteira de 2 filhos, por algumas horas. Eu disse a ela que não podia porque tinha que estudar para uma prova. Ela começou a ficar brava, fazer um desabafo, e me disse que eu estava sendo uma vadia, que eu estava mentindo, coisas assim. Eu disse a ela que estava farta dela e de seus insultos. Eu estava prestes a desligar. Mas foi aí que ela me disse: só pra você saber, eu transei com nome do meu falecido namorado, por 3 meses, até o dia que ele morreu. Eu simplesmente não conseguia acreditar, estava incrédula, completamente chocada, mas não sabia se era verdade ou não. Falei para ela calar a boca, que era tudo mentira, que ela precisava tomar o remédio e desliguei na cara dela. Eu comecei a chorar. Eu estava tão chocada que não estava pronta para isso. Eu sei que ela tem alguns problemas bipolares, mas também tenho certeza de que ela fez sexo com muitos homens casados em seu passado. Estou tão confusa que tenho dificuldade em acreditar que meu namorado seria capaz de fazer isso. Ele nem gostava dela e ela também não gostava dele. Eu não acho que ela era o tipo dele e ele me disse que ela fazia muito drama. Se for verdade, nunca vi ou notei nada. Eu não posso acreditar, mas isso colocou algumas dúvidas em minha mente. Estou me sentindo perdida e confusa agora. Ela está mentindo? Ela inventou isso porque queria ser má e me machucar? Eu simplesmente não sei o que pensar. Atualização. Desde que postei, esperei 2 dias, para ver se ela entraria em contato comigo para pedir desculpas, mas não tive notícias dela. Então,
Como muitas pessoas sugeriram, eu a bloqueei. Eu decidi que tinha terminado completamente com ela e a cortei. Não poderei perdoá-la, porque o que ela fez foi muito vil e cruel. Ela não valia a pena de qualquer maneira. Falei sobre isso com minha mãe, irmãos e amigos do meu falecido namorado, poucos. E todos me disseram que eu não deveria acreditar nela. Seus amigos me disseram que nunca viram nenhum sinal. Eles nunca ouviram que ele estava traindo com ela ou qualquer outra pessoa. Eles também me disseram que toda vez que ele falava sobre mim, era positivo. Isso me tranquiliza, mas isso me deixou triste, porque me fez sentir ainda mais a falta dele. Agora, vou tentar guardar apenas as boas lembranças que tive com ele e vou tentar esquecer o que ela disse. Quero honrar sua memória, porque ele era o homem que eu amava. Sei que o caminho vai ser longo e sei que a depressão provavelmente não irá muito longe. Eu tenho alguns dias ruins e outros melhores. Minha prima piorou as coisas. Mas felizmente, tenho uma ótima mãe e irmãos, melhor amigo, alguns amigos. No entanto, às vezes ainda me sinto muito sozinha e perdida. Espero dias melhores. E para as pessoas que me disseram que perderam alguém nos comentários, sinto sua dor e sinto muito. Além disso, agradeço àqueles que me mostram apoio, eu agradeço. Toda vez que eu tinha um problema, meu namorado me dizia, vamos conseguir juntos. Agora estou sozinha, mas vou lutar por você e sua memória. Eu terminei com minha ex-noiva de 4 anos, 2 semanas atrás, depois de pegá-la em uma grande mentira. E descobri 3 dias atrás que ela cometeu suicídio, porque eu não a aceitaria de volta. Preciso de alguns conselhos sérios, pois estou sendo encurralado por basicamente todos e realmente não sei mais o que fazer, pois meu estado mental está diminuindo e fico me perguntando se é realmente tudo culpa minha? Um pouco de fundo. Eu e minha ex-noiva estávamos juntos há quase 6 anos e noivos por 4 desses 6 anos. Fui apresentado a ela por um amigo próximo em uma festa e simplesmente nos demos bem. Ela era atraente, tinha uma grande personalidade e tinha hobbies semelhantes aos meus, o que a tornava perfeita. Em abril deste ano comecei a notar pequenas mudanças nela, ela começou a usar roupas mais reveladoras para trabalhar, começou a se maquiar mais etc. Para ser sincero, não tive nenhum problema com nada disso, pois é o corpo dela, ela pode usar o que quiser e colocar quanta maquiagem quiser, mas o que piorou as coisas para mim foi quando ela começou a chegar tarde do trabalho. Ou como, em vez de passar o fim de semana comigo, nós dois tínhamos fins de semana de folga do trabalho, ela estava sempre saindo. Uma vez eu perguntei por que ela nunca me convidou para sair com ela, ao que ela respondeu que é apenas noite de garotas e que suas outras amigas não ficariam felizes se eu fosse junto, já que elas não estavam trazendo seus próprios namorados. Tudo desabou quando eu e ela brigamos muito em junho porque ela decidiu que, em vez de sair comigo, ela já havia feito planos com as amigas e que seria rude da parte dela cancelar. Isso foi para mim, eu explodi com ela e tivemos uma grande briga que resultou em ela fazer as malas e ir embora. Não tive notícias dela por quase uma semana, nenhum de seus amigos sabia onde ela estava e nenhum de seus pais sabia o que estava acontecendo até que ela finalmente me contatou e queria conversar. Imagine minha surpresa quando ela me confessou que havia outro cara envolvido e que todo esse tempo ela estava saindo com ele e estava mentindo para mim sobre sair com suas amigas. Eu explodi, eu não queria nada com ela e ia terminar com ela até que ela se ajoelhou e me implorou para dar a ela uma segunda chance, o que meu eu idiota deu, mas só depois que ela revelou tudo para mim. Isso me deixou mal do estômago, mas no final eu a perdoei e disse a ela para deletar todo o contato com o outro cara, o que ela prometeu e as coisas meio que voltaram a antes. Caramba, estávamos passando mais tempo juntos, mas aquele sentimento, aquela confiança não estava mais lá. Tudo estava bem até que 2 semanas atrás um amigo meu que estava visitando outra cidade que ficava a 3 horas de onde eu morava me enviou uma foto com a mensagem "Desculpe mano", que quebrou meu coração já partido em 1 bilhão de pedacinhos. A foto era da minha ex-noiva em um shopping a 3 horas de distância de onde morávamos de mãos dadas com um estranho que eu não conhecia. Eu quebrei pra caralho, eu estava com o coração partido. Ela era uma um pedaço de merda especialmente porque eu pensei que ela estava no trabalho quando na verdade ela estava a 3 horas de distância de mãos dadas com seu amante. Quando cheguei em casa do trabalho esperei por ela e na hora confrontei, o que ela negou e me chamou de psicopata por não acreditar nela e que eu era um merda por não confiar nela até mostrar a ela a foto que meu amigo me enviou. O rosto dela me disse tudo e quando o sistema hidráulico começou, eu sabia que havia cometido um grande erro ao aceitá-la de volta, então terminei. Ela chorou e me implorou para pensar sobre isso e não jogar fora todos os pensamentos que temos juntos, o que me deixou com raiva e eu não vou mentir, mas eu dei um tapa nela.
Eu não estava orgulhoso, ainda não estou, mas ela falando como não jogar tudo fora, quando era ela mesma quem jogava tudo fora, me irritou. Eu disse a ela para arrumar suas coisas e ir embora. Liguei para os pais dela e para os meus e contei tudo a eles. Os pais dela vieram ajudá-la e eu disse a eles para basicamente se foder, pois que eles me disseram para pensar sobre isso e tomar a decisão certa antes de realmente acabar com isso. Ela me implorou para não terminar as coisas, mas eu terminei, tive que fazê-lo para minha própria paz de espírito. Não tive notícias dela ou de seus pais até 3 dias atrás, quando meus pais me ligaram para avisar que minha ex-noiva havia cometido. Seus pais a encontraram em e ela deixou uma carta se desculpando com todos, incluindo meus pais e eu, e como ela se arrepende do fundo do coração pelo que fez comigo e como ela não pode viver sem mim e por causa disso ela terminou. Estou perdido, amigos e familiares estão me culpando e minha própria mãe me disse que a culpa foi minha, ela me disse que eu deveria tê-la perdoado. Estou enojado pra caralho, atualmente tirei uma folga do trabalho e não tenho a menor ideia do que fazer. Só para você saber, não foi sua culpa ela ter cometido. Você acabou de fazer o que qualquer pessoa faria ao se deparar com uma traidora. Ela fez isso com as próprias mãos e acho que seus amigos e familiares precisam perceber isso. Eles provavelmente o farão depois que a dor passar. Se necessário, procure terapia porque só posso imaginar a dor e o choque em que você está agora. Se você começar a se sentir sozinho e precisar de um amigo, envie-me uma mensagem. Eu sei que sou basicamente uma estranha, mas às vezes apenas conversar com alguém faz você aguentar mais um dia. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 8.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.